Bom dia, meu povo. Agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? E hoje o nosso texto vai estar lá em Jeremias capítulo 18 e versículos do em diante, onde a palavra diz, onde o Senhor fala com Jeremias e diz para ele: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tomou fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, versículo 5, né? Agora vamos para o versículo 6, onde diz: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Às vezes a gente duvida, né? A gente até diz que crê e tudo. Mas tem momentos na nossa vida que a gente chega a duvidar do que Deus pode fazer na vida das pessoas, né? Agora nós estamos já em preparação, né, para o Caleb. E na realidade, a gente às vezes teme as dificuldades que a gente vai enfrentar, porque a gente sabe que vai ter dificuldades, sabe que vai ter grandes bênçãos de Deus, mas a gente sabe que também vai ter dificuldades. E a gente começa também se olhando, né, se observando, vendo realmente as nossas ações, as nossas atitudes. E a gente acredita muitas vezes que não vai ter mudança, né? Não vai ter transformação. Só que Deus diz assim, olha, vai lá, vai na casa do oleiro, observa o que ele faz com o vaso, quando o vaso estraga em suas mãos, quando o vaso não está perfeito, quando o vaso precisa de acabamentos. E esse vaso somos nós na mão de Deus, né? Então Jeremias desceu à casa do oleiro e lá ele viu que o vaso tinha estragado nas mãos do oleiro e que ele refez novamente um vaso novo, com acabamentos perfeitos e da forma que bem parecia fazer. Então, se a gente parar um pouquinho e analisar, Deus está dizendo assim, olha, eu tenho poder para transformar, eu tenho poder para refazer, quebrar e fazer novamente. Te quebrar, não importa as dores que vai causar, não importa como você vai estar. O importante é que se você se entregar nas minhas mãos, assim como o oleiro faz com um vaso, refaz novamente, modela o barro e faz de um vaso imperfeito, um vaso perfeito e bem moldado, eu posso fazer na tua vida sim. Eu posso refazer as áreas da tua vida que estão sendo necessárias ser modificadas. Todos nós temos, né? Cada um de nós tem a área da nossa vida que a gente precisa de ser moldado. E a gente ora muitas vezes de Senhor, não estou satisfeito com o que eu sou. Senhor, me transforma, Senhor, me molda, faz de mim um vaso novo. Mas também tem aquele detalhe, quando Deus começa a fazer essa transformação, essa modelagem, nos fazendo um vaso novo, muito momento vai doer. Vai doer, vai requerer da gente muitas vezes coisas que a gente não gostaria de deixar, como seres humanos, e às vezes fixando os olhos aqui na terra, a gente tem coisas que a gente se agarra e que a gente não quer deixar. Só que às vezes é necessário que seja deixado. E aí Deus começa moldando esse vaso. Ele vai lá no fundo dos sentimentos, dos pensamentos da gente, porque eles são dos nossos pensamentos, ele sabe realmente quem a gente é e o que a gente precisa. E ele começa a fazer aquela mudança de dentro para fora. A mudança nunca deve ser de fora, depois para dentro, porque se for de fora para dentro, o que acontece? Depois, a mudança não foi feita como deveria e a pessoa volta novamente a ser o que era antes. Então a mudança deve ser feita de dentro para fora. É preciso doer? É.
Tem coisas que a gente não vai compreender, com certeza. Temos medo? Temos. Queremos mudança, queremos transformação, pedimos todos os dias, porém, quando a coisa começa a acontecer e a dor começa a aparecer e algumas coisas a gente tem que deixar, a gente começa a se reclamar. Por quê? E por quê? E por quê? Mas a nossa pergunta não devia ser essa, né? A nossa pergunta não devia ser por quê, mas para quê? E quais os motivos que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. Será que foi resposta daquelas orações que a gente fez, pedindo a Deus transformação, uma mudança de vida, pedindo a Deus para nos fazer, se for possível, nos quebrar novamente e nos refazer, um vaso novo nas mãos dele? Então é isso, minha gente. Muitas vezes a gente pede e Deus responde, só que ele responde da forma dele. E a resposta dele pode ser, às vezes, que não seja a que a gente queria ouvir, ou que ela venha doer. Porque para haver transformação é preciso quebrar, como o oleiro faz com o vaso, ele quebra e refaz novamente. Então a gente precisa ser quebrado, ser quebrantado, para que essa mudança possa ocorrer nas nossas vidas, né? Então, com esse pensamento, vamos fazer agora a oração a Deus, pedindo a Deus que Deus nos dê entendimento, discernimento, para que a gente venha compreender que quando as coisas estiverem acontecendo na nossa vida é porque Deus está trabalhando. E Ele trabalha da forma que Ele vê que é necessário, não do jeito que a gente quer, né? Oremos. Querido Pai, eterno Deus, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, apesar de não merecermos, Senhor, porque somos falhos, cheios de defeitos, mas estamos entregando nosso coração em Tuas mãos. Com o entendimento da Tua palavra hoje, eu sei que muitas vezes vai doer, Senhor. Quando o Senhor vier fazer a moldagem que precisa ser feita na nossa vida, a transformação, nos quebrar novamente, vai doer. Mas, Senhor, nos dá o discernimento de compreender que não há transformação nem mudança se não tiver que a gente abandonar algo.